Bom dia, Itumbiara. Estou aqui no Parque da Beira Rio hoje. E caminhada, né? A orla 3 quilômetros. Aqui é o fundo do Hospital Municipal. Para falar de política partidária. Depois de uma semana muito complicada, né? Marcadas aí por tragédias, mais uma vez, em Itumbiara. Isso faz relembrar 2016, era setembro, quando então candidato a prefeito José Gomes da Rocha foi assassinado. E foi nesse hospital aqui que ele veio, né? Já teria morrido lá no atentado na Avenida Modesto de Carvalho, mas veio aqui para o hospital e as rádios da cidade ainda davam esperança, né, que ele poderia sobreviver. A gente lembra de atores que naquela época estavam disputando a eleição e que novamente estão nessas eleições, né, para ver como que o mundo das pessoas morrem, ocorrem as tragédias, mas a política, as disputas eleitorais seguem, né? E aqui eleições desde 1909, ainda aí no coronelismo era um pouco diferente, não tinha a figura do prefeito, eram intendentes, não tinha Câmara de Vereadores, era Conselho de Intendência. A partir de 1934 teve uma eleição, depois veio a era Vargas Interventores até 46, e de 46 para cá um processo eleitoral, né? 80 anos de eleições. E as próximas eleições são para presidente da República, senadores, deputados federais e deputados estaduais. A cada 2 anos a gente tem esse clima de eleições. E assim como 2016, né, aquela tragédia, como que influencia nas eleições, quais que eram os atores, quais são os atores hoje, para trazer essa reflexão, né? Os homens passam nos processos políticos eleitorais. Continua normalmente, né? A semana terrível, tragédia, e aí, apesar de ser uma tragédia familiar, mas por envolver um secretário de governo, um pré-candidato a deputado estadual, até um futuro prefeito, certamente estava sendo trabalhado para ser um grande político, que é o Thales Machado, que faleceu neste ano, né, um ano em que ele certamente seria candidato a deputado estadual. E eu estou nesse cenário aqui, justamente, no Hospital Municipal, para mostrar como é que o processo continua, né? Naquela época faleceu, e aqui ainda no leito, né, já morto, né, o candidato a prefeito, já se discutia as lideranças políticas, quem que seria o sucessor. Dos atores políticos daquela época, o Álvaro Guimarães, né, estava naquela tragédia, era o candidato da oposição, hoje é candidato de novo a deputado estadual, né? Não tem nada a ver, só ele hoje, né, sim, o político com mais tempo na política, desde 72, quando foi segundo suplente, conseguiu assumir como vereador e depois assumiu 2 mandatos como vereadores, presidente da Câmara, 5 diretamente elegeu deputado estadual e em 3 ficou como suplente, né? Nessa última não deu para ele e seu grupo político não conseguiu colocar. Então o Álvaro era um ator desse. E novamente, né, aconteceu toda a tragédia política, mas continua, né? Ele continua deputado, agora é pré-candidato a deputado, um novo partido, Democracia Cristã. Hoje, deputado estadual, Gugu Nader, naquela época também foi um ator político daquela tragédia de 2016, porque foi candidato a vice-prefeito e eleito. E ali surgia já era um político ascensão, né? O Zé Antônio, que é um caminho natural, né? Vereador, vice-prefeito, foi eleito deputado estadual com a ajuda de José Gomes da Rocha e surgiu ali ainda no leito da morte como o candidato, e que seria uma futura liderança também, né? Nós estamos vivendo esse processo de renovação política, né? De novas lideranças. Nascia ali o Zé Antônio como um futuro líder político, mas acabou ficando uma vez como prefeito, não se reelegeu. Continua atuando como político, mas hoje não na linha de frente, né? Então, alguma semelhança com aquelas tragédias de 2016 e com agora. Álvaro, então, pré-candidato, segue, né? E já no sábado fazia seu programa
eleitoral normalmente, já prepara novamente uma casa de apoio em Goiânia como plataforma política. Eleição de deputado é isso. É algum trabalho social e emendas que vai mandar. A liderança desempenha esse papel, né, do deputado estadual. Se tem muitos votos, pode até reivindicar espaço no governo, né, e até um espaço maior. Nós não estamos nesse momento nessa condição. Tem um deputado estadual, o Gugu Nader, certamente vai para o PSDB hoje, depois de ser vice-prefeito, deputado, vereador, então vão fazendo a sua carreira, né, política. Normalmente são os dois atores. Por outro lado, o governo, né, passa por esse momento difícil, mas, passado o luto, a luta política continua. Aí vão definir novos caminhos. É assim, as tragédias ocorrem e os processos políticos seguem a cada 2 anos. Disputas, e é naturalmente, né, a candidatura a deputado estadual é uma candidatura que leva daqui a 2 anos também uma candidatura a prefeito, então ela tem muita importância nesse sentido. E perdemos, né, nessas 2 tragédias, que seriam futuros líderes políticos. Zé Gomes já era consolidado, né, com aquela tragédia, parou ali. E ali nasceu uma nova época política, né, aberto para novos atores políticos. Hoje nós temos o Álvaro deve disputar mais uma eleição, né? É a 15ª, deve ser, da sua carreira para deputado, busca mais uma vez o mandato. Gugu Nader vai buscar a reeleição. E o governo, né, na sua luta normal, pode, de repente, mudar o caminho. Tinha um caminho, né? E essa tragédia dessa semana aqui em Itumbiara pode mudar esse caminho, pode lançar um outro candidato, mas isso estão vivendo, né? O prefeito Johnny Araújo está vivendo seu momento de luto. Mas é como naquele 28 de setembro de 2016, no leito da morte, mas os líderes políticos já planejavam o futuro, assim agora também, né, passa as lideranças políticas, passou o Thales Machado, que se preparava para ser um líder político, antes de começar a sua carreira, né, tragicamente, pelos acontecimentos da semana que passou, deixa essa carreira, seguem Álvaro Guimarães, Gugu Nader, Johnny Araújo como líderes políticos para mais uma disputa, para mais um ano eleitoral. E assim é a história. Os políticos passam, os processos políticos continuam, as disputas políticas, novas lideranças surgem, líderes passam. Esse é o processo político. Essa é a nossa reflexão de hoje, né? Caminhando pela cidade, lembrando da sua história política. Um abraço a todos, boa segunda-feira. Itumbiara tradicionalmente já não tem carnaval, isso há mais de 20 anos, né? Deixou de ser, não tem nenhuma movimentação nesse sentido, e por uma semana está em estado de luto, né? E aí então, mais silenciosa como nunca. Mas os atores políticos continuam trabalhando, porque é mais uma vez ano de eleição.